Boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria darmos início à conferência de encerramento desse segundo Congresso Internacional da PGE, depois de 2 dias de discussões de questões jurídicas extremamente difíceis, com experiência de vários convidados estrangeiros. E eu passo a palavra ao nosso Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Zambão, para saudar o nosso querido conferencista. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Um dia especial para a Procuradoria, recebendo aqui o nosso ministro Roberto Barroso, acho que podemos chamar de nosso. Ministro que, sem sombra de dúvidas, é uma referência técnica, acadêmica e ética da República. E, ministro, encerrar esse segundo Congresso Internacional com essa presença não poderia ser melhor. E nós aproveitamos hoje para agraciá-lo com a medalha da Procuradoria-Geral do Estado, em homenagem a tudo que você fez pela Procuradoria e vem fazendo pelo nosso país. Queria aproveitar também para, mais uma vez, parabenizar e agradecer todo o esforço do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria. Eu não canso de dizer que 2018 foi um ano especial, acho que nunca tivemos um ano tão rico em eventos, e o ponto alto, sem sombra de dúvidas, é esse segundo Congresso Internacional. Anderson e toda a equipe do Seju, vocês estão de parabéns. As pessoas me parabenizam na rua, eu falo que o mérito é todo do Seju. Nós temos muito orgulho do nosso Centro de Estudos Jurídicos. E aproveito também para dizer que hoje é um dia especial porque publicamos o regulamento do 18º concurso, divulgamos a banca, destacar a presença da... Cadê a Patrícia? Patrícia Perrone, que passa a integrar a banca de Direito Constitucional e faz aniversário hoje. Parabéns, Patrícia. Vocês me conhecem, eu não gosto de falar muito, então vou passar a palavra para o ministro Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Yale, doutor e livre-docente pela UERJ, pós-doutor pela Universidade de Harvard, Senior Fellow na Harvard Kennedy School, conferencista visitante da Universidade Poitiers, na França, autor, dentre outros, do curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Ministro, muito obrigado. Só avisar que após a conferência do ministro, teremos o lançamento da obra que ele escreveu e coordenou com diversos autores que foram seus alunos, juntamente com a Patrícia Perrone, que já foi mencionado, e será aqui do lado de fora do auditório, imediatamente após a palestra. Meu querido amigo Anderson Schreiber, senhor Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Zambão, meus caros amigos da mesa, Nathalie, Cláudio, Fernando e Pepe, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui uma vez mais e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre esse tema proposto, que é um olhar sobre os últimos 30 anos da vida brasileira, e o título do livro, que tem sido o título da palestra, A República que Ainda Não Foi. Cumprimento aqui meus queridos amigos mais veteranos, Roberto Melo Alves, Lúcia Leia, que foi minha procuradora-geral, Pedro Paulo Cristófaro, que era o guru do meu tempo, logo que eu entrei na Procuradoria. Enfim, não vou nominar todo mundo, porque não tenho como falar, mas é uma alegria estar de volta aqui. Eu me sinto aqui em casa, que foi a minha casa, não aqui fisicamente, né, porque era lá na Dom Manuel, eu peguei menos tempo aqui. Mas de 1985 até 2013, eu fui procurador do Estado,
dependendo do dia, eu olho para trás e sinto muita saudade. O Brasil vive, não preciso detalhar, um momento muito difícil, como todos nós sabemos. Somaram-se coisas adversas, variadas, que compuseram aquilo que, com um certo lugar comum, se chama de a tempestade perfeita. Ética, econômica, política, somaram-se muitas coisas nos últimos tempos, que incluíram o trauma do impeachment, o avanço nas investigações de corrupção, uma recessão prolongada, um desemprego ainda muito significativo, e tudo isso abalou em intensidade profunda a própria autoestima, eu diria, da cidadania brasileira. Apesar desse momento ser difícil e de a fotografia da hora ser relativamente sombria, eu tenho um sentimento de que nós estamos vivendo um momento inevitável para conseguirmos mudar de patamar como país. Os países, como as pessoas, passam por aquilo que precisam passar para evoluírem e para se aprimorarem. E acho que nós estamos vivendo o processo tormentoso de uma transição para um país que está ficando melhor e que se descobriu aquém do seu destino. E que está, nesse exato momento, fazendo um esforço imenso para elevar o patamar da ética pública e da ética privada de uma maneira geral. De modo que, apesar de o momento parecer sombrio, eu acho que nós estamos passando por um processo relevante de transformação que nos fará um país melhor e maior. E por essas razões, eu tenho uma visão positiva e construtiva do Brasil que pretendo compartilhar com todos. Na verdade, eu gostaria de fazer essa palestra dividida em 3 partes. Quem me conhece sabe que essa é uma obsessão que eu tenho. E, portanto, gostaria de olhar um pouco para trás e fazer uma breve retrospectiva positiva, olhar para o momento presente e ver as dificuldades dessa hora e, em seguida, olhar para o futuro e pensarmos juntos o que seria uma boa agenda para o Brasil. Portanto, eu não tenho uma visão pessimista, pelo contrário. Eu não me identifico com o personagem de uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar, do médico que disse para o paciente: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma ruim e tem outra pior. E o paciente diz: não, me dá a ruim primeiro. E o médico diz: você só tem 24 horas de vida. Bom, o que pode ser pior que isso? E o médico diz: estou para te falar desde ontem. Olhando para trás, nós celebramos 30 anos da Constituição Brasileira de 1988. 30 anos de duração de uma Constituição na América Latina já é um fato por si só digno de celebração. E, ademais, não foi uma Constituição nominal ou semântica como haviam sido outras Constituições brasileiras. Essa foi verdadeiramente uma Constituição normativa que, em ampla medida, foi capaz de apreender o processo histórico e o processo social no Brasil. E, portanto, eu acho que é impossível exagerar a significação que ela tem para o Brasil contemporâneo. E neste primeiro capítulo da nossa conversa, eu gostaria de destacar as realizações importantes desse período de 30 anos de democracia, de 30 anos de Constituição, para tentar demonstrar a minha tese dessa palestra, que a fotografia do momento atual é relativamente sombria, mas que o filme da democracia brasileira é bastante bom e com muitas conquistas dignas de celebração. A primeira delas, que eu gostaria de destacar, é
a de que tivemos 30 anos de estabilidade institucional. E não foram tempos banais. Tivemos escândalos como anões do orçamento, mensalão, petrolão, impeachment de 2 presidentes da República eleitos pelo voto direto, e ainda assim, todos os problemas foram resolvidos dentro da legalidade constitucional. É claro que as pessoas podem ter visões políticas distintas, sobretudo do último impeachment, mas do ponto de vista da legalidade constitucional, seguiram-se as regras que estavam ali previstas. E não se deve tratar esse fato com desimportância, porque o Brasil sempre fora, como a América Latina em geral, o território dos golpes de Estado, das quarteladas, das quebras de legalidade constitucional. Apenas para fazer um exercício de memória, que eu gosto de fazer para espantar o Alzheimer, eu vou contar nos dedos das minhas 2 mãos os momentos de ruptura da legalidade constitucional ou de tentativa de ruptura da legalidade constitucional no Brasil, começando na Revolução de 30. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, destituição de Getúlio Vargas em 45. 2 tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek nos anos 50, Jacareacanga e Aragarças. Veto dos ministros militares à posse do vice-presidente João Goulart quando da renúncia do Jânio Quadros. Golpe militar de 1964. Prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco com cancelamento das eleições de 65. Ato institucional número 5 de 1968. Já acabaram os dedos das minhas 2 mãos e não acabaram os momentos de ruptura que ainda incluem o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo em 1969, a outorga da Constituição de 69 pelo ministro do Exército, da Marinha de Guerra e da Aeronáutica Militar e os anos de chumbo do governo Médici. Portanto, só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz que é viver sob um Estado constitucional e democrático. Portanto, esta é a primeira realização que me parece digna de celebração. A segunda, a conquista de estabilidade monetária. Quem quer que tenha mais de 40 anos aqui nesse auditório, acho que só eu e o Roberto, lembrará os horrores da hiperinflação e daqueles sucessivos planos econômicos fracassados que a gente conhece de cor, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2 e toda a litigiosidade e frustração que eles traziam, até que em algum momento dos anos 90, com o Plano Real, nós conquistamos estabilidade monetária, uma mínima capacidade de planejar o futuro, sempre lembrando que a inflação penaliza, sobretudo, as pessoas mais pobres que não podem se proteger no mercado financeiro. Além do que, a domesticação da inflação introduziu na vida brasileira um novo conceito, ainda não totalmente apreendido, mas muito relevante, que é o de responsabilidade fiscal. Se persistentemente o país gastar mais do que arrecada, em algum momento ele vai gerar inflação, juros altos, desemprego ou recessão, quando não tudo junto, como nós estamos testemunhando nos últimos tempos. E a terceira e última conquista, que me parece digna de destaque, foi a inclusão social de mais de 30 milhões de pessoas. Poucos países no mundo conseguiram, em tão pouco tempo, em 30 anos, retirar da miséria extrema uma quantidade tão expressiva de pessoas. Talvez só a China tenha conseguido fazer isso. Nos últimos 30 anos, portanto, exatamente no período da democracia, o índice de desenvolvimento humano do Brasil foi o que mais cresceu, percentualmente, na América Latina e no Caribe. E índice de desenvolvimento humano significa maior renda, maior escolaridade e maior expectativa de vida, que de resto é uma das principais causas da crise da Previdência. A causa é boa, as pessoas estão vivendo mais tempo, mas se vão viver até os 80 anos, não podem se aposentar aos 50, porque o país não tem dinheiro para pagar 30 anos uma pessoa sem trabalhar. A expectativa de vida no Brasil é de 75 anos. Mas é que este cálculo leva em conta a mortalidade infantil, a grande mortalidade que há na primeira juventude,
Porém, quem chega aos... Essa é a parte boa. Quem chega aos 50 vai viver para além dos 80. Portanto, já estou fazendo planos para o futuro. Portanto, assim eu penso a realidade em termos de inclusão social. Eu sei que há uma recessão e que parte desses milhões de pessoas, uma parte significativa de talvez 4 milhões de pessoas, voltaram para a linha da pobreza. Mas a verdade é que o saldo ainda é extremamente positivo e existe uma perspectiva real da retomada do crescimento proximamente. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que em 30 anos de democracia nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a hiperinflação e nós obtivemos vitórias muito expressivas sobre a pobreza extrema. Nenhuma luta é invencível. Além disso, nesse período de 30 anos, tivemos avanços muito significativos em matéria de direitos fundamentais, que incluem liberdade de expressão, liberdade de associação e direitos fundamentais, a começar pelo direito das mulheres. Poucas transformações foram mais profundas e significativas na minha vida adulta no Brasil, quanto foi a ascensão feminina. Eu bem sei que esta não é uma luta acabada, mas de quando tudo começou, com o Estatuto da Mulher Casada no início dos anos 60, em que as mulheres eram relativamente incapazes, progressivamente se conquistou liberdade sexual, liberdade no acesso ao mercado de trabalho, superação da discriminação contra a mulher não casada, igualdade da mulher e do homem no casamento, trazida pela Constituição de 1988. Portanto, liberdade sexual, acesso ao mercado de trabalho, igualdade com o correspondente masculino, luta contra a violência sexual, luta contra a violência doméstica, lutas ainda inacabadas, mas todas com avanços muito significativos. Da mesma forma, em matéria de ações afirmativas, nós superamos o discurso que não era verdadeiro, infelizmente, do humanismo racial brasileiro. O país sempre foi marcado por uma discriminação e por uma injustiça imensamente grande com as pessoas que foram libertadas da escravidão sem oferta de nenhuma oportunidade de inclusão social. E acho que nós nos conscientizamos desse problema e temos procurado resgatar esta dívida. É um processo histórico que precisa de uma ou duas gerações, mas também é visível os avanços na inclusão social da comunidade negra no Brasil. Também tivemos avanços muito importantes em relação à comunidade LGBT, avanços como a conquista do direito às uniões homoafetivas, e aqui, Lúcia e eu podemos reivindicar algum crédito. Eu mesmo fiz a ação a pedido da Lúcia, enfim, em nome do Estado, e obtivemos esse resultado. Depois sobreveio o casamento, direitos de transgêneros, demarcação de terras indígenas onde sejam legítimas as reivindicações, porque picaretagem também ninguém precisa. Portanto, nós tivemos avanços muito importantes. Mulheres, negros, gays, índios, transgêneros, grupos que eram invisíveis e que passaram a ter os seus direitos reconhecidos. E, portanto, acho que também isso nós devemos celebrar. Avanços muito expressivos em relação aos direitos fundamentais, inclusive os direitos fundamentais das minorias. Portanto, eu acho que esta Constituição, que não é a Constituição ideal, se é que existe esta categoria histórica, Constituição ideal, ela foi, no entanto, a Constituição que nos ajudou a fazer uma travessia bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado constitucional e democrático. De modo que eu acho que a convocação de uma Assembleia Constituinte, que de resto acho que é um discurso que arrefeceu, é um equívoco, porque essa Constituição tem servido bem ao país e neste momento de polarização e de dificuldades não consigo imaginar que se consiga produzir alguma coisa melhor. Eu gosto de exemplificar a minha relação em relação à convocação de uma Constituinte com uma situação que me ocorreu. Eu agora moro em Brasília e moro perto do Lago Paranoá e começaram a aparecer no meu jardim capivaras. Quem mora no Rio nunca deve ter visto uma capivara na vida, mas a capivara é um bicho muito... Tem? Tá bom. Mas começou a aparecer, que no meu tempo não tinha, não.
Aí, e as capivaras começaram 2, depois 4, depois 8, 16, 30. Agora tem uma horda de capivaras. E além de ser um bicho muito feio, portanto, é um problema estético, mas ele destrói tudo que encontra pelo caminho, come de tudo. E aquilo começou a me incomodar. Só que as capivaras são protegidas e você não pode encostar numa capivara. É crime ambiental inafiançável, mesmo para ministro do Supremo. Que o país já é uma república, felizmente. E, portanto, diante daquele problema, eu pedi, então, a um amigo meu que frequenta a minha casa, que é brasilense, eu perguntei, assim, discretamente, um pouco encabulado, qual é o predador natural das capivaras? Ele olhou para mim e falou assim, onça. Estou convivendo harmoniosamente com as capivaras, temos uma relação boa. Portanto, a gente, na vida, antes de tomar uma decisão, tem que considerar as alternativas que a gente tem. E acho que, nesse momento, a alternativa não é melhor do que a da Constituição de 1988. Portanto, eu encerro aqui esse primeiro capítulo, o das coisas boas. E acho que há muitas coisas dignas de celebração, trazidas por esses 30 anos da democracia brasileira. E, portanto, e dizendo de novo, a fotografia é relativamente sombria, mas o filme dos 30 anos da democracia brasileira é um filme bom. E acho que, com alguns ajustes, ele pode ter um final feliz. A segunda parte da nossa conversa é olhando um pouco para o presente. E aí, talvez, eu precise destacar, por dever de ofício, algumas coisas que não andaram bem nesses 30 anos da democracia brasileira. O primeiro ponto negativo desses 30 anos que eu destacaria diz respeito ao sistema político brasileiro. Eu penso que esta é a reforma inacabada no Brasil. E acho que é um sistema que extrai o pior das pessoas. O processo civilizatório, ele existe para reprimir o mal e potencializar o bem. Todas as pessoas têm em si o bem e o mal, é natural da condição humana. O processo civilizatório existe para que se reprima o mal e se potencialize o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal. E devo lembrar que políticos são recrutados nos mesmos lugares em que são recrutados os advogados, os professores, os procuradores do Estado, os médicos, os economistas, os jornalistas, na mesma sociedade. E, portanto, se há uma incidência tão grande de coisas erradas nesse ambiente, é porque há alguma coisa errada com o sistema político que extrai, não o melhor, mas o pior das pessoas. Portanto, eu acho que um ponto negativo que precisa ser apontado é o sistema político e a necessidade de reformá-lo, com uma reforma capaz de baratear o custo das eleições, capaz de aumentar a representatividade democrática do Congresso e capaz de facilitar a governabilidade. Eu sou defensor de longa data, ainda no meu tempo de procurador do Estado, já escrevi um artigo do sistema distrital misto, como se pratica na Alemanha. Eu, numa sexta-feira, 17h, não vou matar de fastio todo mundo explicando em detalhes como funciona, mas estou à disposição para voltarmos a conversar sobre isso. O segundo ponto negativo, que eu acho que não pode passar despercebido, é o fato trágico de que o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo. Em 2017, nós tivemos 63 mil homicídios. É mais gente do que morreu no mesmo ano na guerra da Síria. Portanto, o Brasil tem índices de homicídio superiores ao dos países em guerra. E, portanto, este é um problema que precisa entrar no radar da sociedade brasileira e que ainda não entrou, porque essas pessoas que morrem nesses crimes violentos são pessoas negras, pobres e de baixa escolaridade. São invisíveis e, portanto, ninguém se dá conta. Porém, um país não pode querer furar o cerco e chegar ao desenvolvimento com este nível de violência, com esse número de mortes todos os anos. E, portanto, nós precisamos visitar este problema, que eu acho que, em grande parte, está associado à política de drogas que se pratica no país. Não importa o que cada um ache desse problema, mas é preciso olhar para ele e reconhecer
que nós não estamos conseguindo enfrentá-lo de maneira adequada. Aliás, basta olhar para o Rio de Janeiro, onde morei toda a minha vida, onde moram os meus filhos, para ver o que é uma política de drogas fracassada. Portanto, é preciso colocar esse tema na mesa e fazer um debate sem preconceitos, sem superstições, sobre como lidar com o problema da droga. Eu não sei qual é o melhor caminho, mas posso garantir que este que está sendo adotado não está dando certo. Portanto, há um problema no Brasil, que é a necessidade de se enfrentar a violência. E o terceiro e último ponto negativo que eu apontaria nesses 30 anos da Constituição brasileira foi esta descoberta estarrecedora de um contexto de corrupção estrutural e sistêmica que atingiram níveis alarmantes. E gostaria de dizer, logo de início, que não acho que seja o fenômeno de uma pessoa, de um governo ou de um partido. É um fenômeno acumulativo que vem de longe e que transbordou. E é preciso também aqui fazer um diagnóstico severo e realista, porque esse é o caminho para a cura. A corrupção que aconteceu no Brasil, e que ainda acontece largamente no Brasil, não é produto de pequenas fraquezas humanas ou de falhas individuais. Ela foi o resultado de esquemas profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros públicos, com a participação de agentes públicos, agentes privados, empresários, empresas estatais, empresas privadas, partidos políticos, membros do Congresso, membros do Legislativo, membros do Poder Executivo. É impressionante a contaminação da corrupção no Brasil. E como, entre nós, se naturalizaram as coisas erradas, a ponto de as pessoas perderem o senso crítico, a ponto de as pessoas passarem a ter raiva de quem identifica a corrupção, porque ela havia se incorporado de uma maneira natural à vida normal das pessoas. Tanta gente, em tantos os lugares, que é impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. E, por outro lado, acho que nós podemos ter orgulho da coragem e da determinação com que a sociedade brasileira tem se disposto a enfrentar esse problema, expondo as suas entranhas para se livrar de um mal que vem de longe, um problema que é atávico. A grande novidade no Brasil de hoje é a reação da sociedade brasileira, que deixou de aceitar o inaceitável. E onde quer que se vá hoje no Brasil, o que se constata é uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. E essa é a energia que muda paradigmas. Essa é a energia que empurra a história na direção certa. E é por essa razão, porque é um fenômeno que vem da sociedade de baixo para cima, que eu sou muito confiante no futuro do Brasil. As instituições estão mudando. Elas mudam devagar, mas estão mudando também. Já houve mudanças de atitude em alguns espaços do judiciário, já houve nova legislação, já houve mudança de jurisprudência quanto à execução penal depois do 2º grau, a inconstitucionalidade de um modelo mafioso de financiamento eleitoral, redução drástica no foro por prerrogativa de função, chamado de foro privilegiado. Na legislação tivemos a lei da ficha limpa, a lei da colaboração premiada, a lei anticorrupção. Portanto, o processo histórico é todo na direção certa. E, na vida, a direção certa é mais importante do que a velocidade. Eu sei que, de vez em quando, a gente fica impaciente, eu mesmo fico, mas a história tem o seu ritmo e o importante é empurrá-la na direção certa. É claro que esta corrupção ela é produto de um pacto oligárquico que foi celebrado no Brasil, entre parte da classe empresarial, parte da classe política e parte da burocracia estatal. Um pacto de saque
ao Estado brasileiro, de apropriação privada do Estado brasileiro, com a canalização desses recursos, da renda média que se consegue produzir nesses ambientes, para elites extrativistas que se apropriam do Estado para si e para os seus. E na medida em que a sociedade empurra a história na direção de superação desse problema, o pacto oligárquico reage de volta. E há, quem quer que tenha olhos de ver, uma evidente operação abafa que espoca em muitas partes ao mesmo tempo. Na verdade, existem hoje no Brasil 3 grandes obstáculos para o enfrentamento da corrupção. O primeiro é que parte do pensamento progressista no Brasil acredita que os fins justificam os meios e que a corrupção nada mais é do que uma nota de pé de página na história e que ela não é tão importante assim. A corrupção, combate à corrupção é uma coisa de direita. Eles estão errados. A corrupção drena os recursos que deveriam ir para a melhoria dos serviços públicos. A corrupção cria uma relação pervertida entre a cidadania e o Estado, porque se o Estado não é correto, o cidadão também acha que tem o direito de não ser correto. E cria um ambiente generalizado de desconfiança, porque cria-se um país em que é legítimo levar vantagem e passar os outros para trás. Portanto, estão errados os progressistas que pensam assim. O segundo grande obstáculo ao combate à corrupção é que parte do pensamento conservador no Brasil, parte das elites brasileiras, acredita que corrupção ruim é a dos outros, é a dos adversários. Mas se for a dos que atendem aos meus interesses, se for a dos meus companheiros de salões, vernissagens ou mesas de pôquer, aí não tem tanto problema. E com isso perpetuam no poder essas elites extrativistas a que me referia antes e que se apropriam privadamente do Estado. E o terceiro e último obstáculo no enfrentamento da corrupção no Brasil são os corruptos, que também acostumaram com esse ambiente, acostumaram a viver com o dinheiro dos outros. E aí há 2 grupos. Há o grupo dos que não querem ser punidos pelos muitos malfeitos que fizeram ao longo de muitos anos, o que é um sentimento compreensível, não querer ser punido. Mas há um grupo pior, há um lote pior no Brasil hoje, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E esses têm aliados em toda parte. Nos poderes, nos altos escalões, na imprensa e onde menos seria de se esperar. E, portanto, é um processo histórico muito difícil essa transformação. É claro, ninguém se declara a favor da corrupção. Há sempre um argumento paralelo que permite que tudo fique como sempre está, em nome de algum argumento formal. E a crença que se desenvolveu no Brasil de que devido processo legal é o que não acaba nunca, e que garantismo significa que ninguém nunca é punido por coisa alguma. E se por acaso acontecer um acidente de algum processo chegar ao fim, vem indulto. E está resolvido o problema. Sem, evidentemente, comentar ou criticar ninguém, porque todo mundo tem direito à sua própria opinião, eu gostaria de dizer aos jovens delegados, procuradores e juízes que corajosamente se expõem e se dispõem a enfrentar o poder dessa criminalidade organizada, que a sociedade brasileira tem muito orgulho deles, e que a história não é linear. A história é feita de avanços e de recuos, de vitórias e de derrotas.
mas quem escolhe o lado certo da história não vai perder. A minha crença mais profunda, talvez a minha fé racional, é a de que a história é um fluxo contínuo na direção do bem e do avanço civilizatório. E mesmo quando da superfície não se consiga perceber isso, ela está correndo como um rio subterrâneo para onde deve ir. E, portanto, eu nunca desanimo. Eu acho que nós estamos indo na direção certa. Às vezes não na velocidade desejada, mas ainda assim a direção certa é mais importante do que a velocidade. E apenas para encerrar esse capítulo, há uma discussão moral equivocada no Brasil, em que se pretende diferenciar o dinheiro se ele vai para o bolso ou se ele vai para a campanha. Da minha experiência, vai um pouco para cada qual. Porém, o problema não é para onde o dinheiro vai. O problema é de onde o dinheiro vem. E ele vem de uma cultura de desonestidade, na qual, onde quer que haja um contrato público, tem alguém levando vantagem. Tem alguém pedindo propina, achacando, ou tomando alguma coisa que não lhe pertence. E assim se constrói um país em que, do centro do poder, se cobram propinas. Um país em que, das sedes de governos estaduais, se fazem distribuições de dinheiro desviado. Um país no qual bancos de fomento público cobram propinas para liberar empréstimos. Um país em que dirigentes de fundos de pensão estatal fazem investimentos ruinosos aos seus membros porque estão levando vantagem. Um país em que todo mundo acha que pode levar vantagem indevida, porque estamos sob a égide da mais absoluta impunidade. E as pessoas na vida tomam decisões de acordo com incentivos e riscos. E, evidentemente, se os incentivos são grandes, porque o ganho é fácil, e o risco é pequeno, porque ninguém é punido, e se acontecer o acidente de ser punido, é indultado, você está dando um incentivo errado para as pessoas erradas. E, portanto, nós precisamos mudar esse modelo, que fez um país lindo como o Brasil, transformou num país feio e desonesto. É esse o processo histórico que nós estamos vivendo. E acho que esta é a última missão da nossa geração. Empurrar a corrupção para a margem da história. E aí, então, começarmos a deixar de ser esse país de renda média que não consegue furar o cerco e ser verdadeiramente um país inclusivo para toda a gente. E terminando a segunda parte, eu começo a terceira e última parte da nossa conversa, que é um pouco lançar um olhar para o futuro. E aí, uma agenda para o futuro exige mudanças e investimento de energia no plano político, um novo sistema político, um novo sistema eleitoral, no plano econômico e no plano social. Eu gostaria de fazer um breve comentário no plano econômico, um breve comentário no plano social, e aí então terminarmos a nossa conversa. No plano econômico, eu não vou falar das coisas óbvias e manjadas, tipo, precisamos de uma reforma da Previdência, porque precisamos, não é uma questão ideológica nem filosófica, é uma questão aritmética, não vai dar o dinheiro. E, portanto, é difícil de entender que alguém seja contra a reforma da Previdência. Vamos entregar um país arruinado para os nossos filhos. Eu fico espantado quando vejo parte do pensamento progressista defender a manutenção do modelo, porque o modelo é uma imensa transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Portanto, não é progressista essa posição, é reacionária esta posição. Não se iludam com os rótulos. É a tentativa de preservação de interesses corporativos e não de justiça social o que gera esta oposição a uma mudança no sistema previdenciário. O país já gasta 54% no pagamento da Previdência. É mais do que o dobro de tudo o que se gasta com saúde, educação, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Quem é que pode achar que esta é uma opção melhor?
e uma reforma tributária, porque o sistema é regressivo, porque o sistema é muito complicado. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o momento que o Brasil e o mundo está vivendo, que é este, e, portanto, exige que nós tenhamos atenção tanto no plano econômico quanto no plano da educação, que é o mundo que vive a quarta revolução industrial. E se nós não nos prepararmos, nós vamos ficar para trás. O historiador Yuval Noah Harari, ele identifica, e penso que com acerto, 3 grandes revoluções que mudaram a história da humanidade. A primeira foi a revolução cognitiva, há 70 mil anos atrás. O cérebro aumenta um pouco e o Homo sapiens desenvolve a capacidade de comunicação e, a partir daí, ele se distingue dos outros animais e inicia a história da nossa civilização. Comunicação oral, porque a escrita só vai surgir em 3.500 ou 3.000 antes da era cristã. Vejam que observação interessante, eu nunca tinha me dado conta disso. A Bíblia hebraica, a Ilíada de Homero, o Mahabharata indiano, todos esses documentos históricos foram transmitidos por transmissão oral. Não havia escrita até 3.000, 3.500 antes de Cristo. A segunda revolução, depois da cognitiva, é a revolução agrícola, que é aquela que fixa o homem na terra. Quando o homem aprende a plantar e a domesticar animais, deixa de ser nômade, caçador e colhedor, e passa a viver em vilas que vão se expandindo e vão se transformar nas cidades, e isso, evidentemente, impacta toda a civilização. E a terceira revolução, que é a que eu quero chegar, é a revolução científica que deságua na revolução industrial. 3 revoluções industriais nós tivemos: a do vapor, a da eletricidade e a da automação, quando surge o motor, a explosão, e depois surgem os carros, os aviões. E agora nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, a revolução digital. Nós precisamos nos preparar para esse novo mundo que está surgindo, que é este mundo, como me referi, o mundo da revolução digital. Que é preciso lembrar que o modo como se faz uma pesquisa hoje em dia, o modo como se compra uma passagem de avião, o modo como se chama um táxi, o modo como se ouve música, é hoje completamente diferente do que era talvez há 5 anos atrás. Nós incorporamos nas nossas vidas um novo vocabulário, uma nova gramática, uma nova semântica. É preciso que nós nos demos conta disso. No século passado, muitos de nós vimos desde o século passado, a riqueza estava ou no petróleo ou em produtos materiais, ouro, fábricas, trigo. A riqueza mudou de lugar, a riqueza mudou de mãos. Hoje em dia, ela está no conhecimento, ela está na informação, ela está na tecnologia, ela está toda na propriedade intelectual. O grande ativo do mundo contemporâneo é o conhecimento. No início do século passado, os legisladores antitrust estavam preocupados com o poder das empresas de petróleo. A legislação antitrust surge nos Estados Unidos para combater o monopólio das empresas petrolíferas. E durante muitas décadas, estas eram as grandes empresas do mundo, as empresas petrolíferas. Esse mundo acabou. Hoje já não tem mais nenhuma empresa petrolífera entre as 5 maiores. Ou os fabricantes de automóveis, General Motors, Ford, durante muitos anos eram as grandes empresas. O General Electric, para quem for mais antigo, fabricava utilidades, televisões. Na minha casa tinha um grill da General Electric. Tudo isso ficou para trás. As grandes empresas hoje, as 4 maiores empresas hoje no mercado são Apple, Amazon, Google, Facebook
e Microsoft. Nenhuma delas produz coisas materiais. Tudo é tecnologia, conhecimento, propriedade intelectual. Não sei se alguém já se deu conta do nosso novo vocabulário, Google. Vocês imaginam, Rodrigo, o que era a vida antes da gente poder dar um Google e ficar mais inteligente? Agora todo mundo tem informação. O conhecimento se expandiu, o conhecimento se democratizou largamente com o Google. O WhatsApp, a gente fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo em tempo real e de grátis. Melhor ainda. Uber. A gente se desloca. Eu viajei para um compromisso internacional recentemente, não levei dinheiro nenhum. Paguei as contas com cartão de crédito e circulava de Uber. Porque hoje em dia você não precisa nem colocar a mão no bolso. Quer dizer, em algum momento a conta chega, mas não precisa andar com dinheiro no bolso. O Waze. Eu vivia perdido pela vida. Eu não sei se alguém sabe a sensação de não ter a menor ideia de onde está. Agora você bota o Waze e já sabe onde cheguei. E chegou, para quem gosta de música, o Spotify. Outro dia eu recebi um e-mail do Spotify que disse assim, as músicas que você gosta são essas. E mandou a lista. Pronta! Portanto, o YouTube, é possível que essa nossa palestra de hoje, à noite já esteja no YouTube. E mais Windows, Mac, Dropbox, Skype, FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Google Maps, Google Translator, para citar só os que eu uso. Os solteiros ainda usam Tinder. Felizmente já estou fora dessa. Portanto, o ponto a que eu quero chegar é que nós precisamos nos preparar para um mundo que está em transformação, que é o mundo da biotecnologia, da tecnologia da informação, da inteligência artificial, da robótica, da nanotecnologia, da impressão em 4D, que são todas coisas que eu consigo entender um pouquinho, e a computação quântica, que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas eu sei que também está acontecendo aqui e agora. O Harari, para citar um outro exemplo dele, no Homo Deus, faz profecias catastróficas sobre o futuro, em que ele diz, duas coisas eu destaquei. Os principais produtos da economia do século XX não serão, diz ele, tecidos, veículos, armas, mas corpos, cérebros e mentes. Portanto, há um processo importante, quer dizer, a tecnologia, a tecnobiologia vai revolucionar a vida da gente com problemas éticos complicadíssimos que algum dia terão que ser equacionados. E diz ele em seguida, enquanto a Revolução Industrial criou a classe trabalhadora, a próxima grande revolução criará a classe inútil. E aí ele prevê um mundo de desempregados, porque as posições vão ser ocupadas pela inteligência artificial, pelos robôs. Essa profecia, eu tenho lá alguma dúvida se ela oferece algum risco, porque na história sempre se fizeram essas previsões escatológicas. E aí, quando surgiu a indústria têxtil prêt-à-porter, que você podia comprar roupa pronta, os alfaiates achavam que aquilo era o fim dos empregos. E não é verdade. E depois, quando surgiu o offset, os linotipistas achavam que aquilo era o fim do mundo. E, na verdade, você vai gerando novas profissões e, portanto, as pessoas vão se adaptando. Mas têm que estar preparadas para serem capazes de se adaptar. Para mim, a profecia mais aterradora do Harari é quando ele diz que o Google, e a inteligência artificial, mas ele se referia especialmente ao Google, é capaz de tomar as decisões que nos interessam de uma forma melhor do que nós mesmos. Ou seja, as decisões que afetam a vida de cada um serão tomadas mais adequadamente pelo Google, pela inteligência artificial, do que pelo próprio interessado. E ele dá um exemplo aterrador. Ele diz, Anderson, que se uma moça ou um rapaz tiverem 2 pretendentes e estiver em dúvida, que o Google é capaz de fazer essa escolha muito melhor do que cada um. Porque poderá cruzar todas as informações que tem sobre o pretendente 1, sobre o pretendente 2 e sobre a pretendida ou
o pretendido. E aí fazer uma escolha mais bem informada. Vejam que... Eu até anotei no livro, nessa parte, eu escrevi assim, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que essas todas as transformações estão em curso e nós precisamos estar preparados para elas. E aí chegamos no último tópico e com o qual eu pretendo encerrar essa exposição, que é a importância que nós precisamos dar para a educação. Todo mundo aqui será capaz de concordar que a educação é uma prioridade. Portanto, esse é um consenso mais ou menos fácil de se obter. Mas não é na prática. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o governo do presidente Michel Temer, todo mundo queria saber quem ia ser o ministro da Fazenda, quem ia ser o presidente do Banco Central, quem ia ser o presidente do BNDES. Todo mundo queria que a escolha recaísse sobre os melhores nomes, com os melhores projetos que deram certo pelo mundo afora para enfrentar uma recessão que se aprofundava. E é compreensível que essa fosse uma preocupação, de fato, relevante. A educação, que todo mundo diz que é prioridade, entrou no racha geral da política. Ficou com o DEM. Nada contra o partido, menos ainda contra a pessoa física do ministro que lá esteve, que ainda conseguiu uma realização importante, que foi a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Mas o que eu quero dizer é que a educação não estava na agenda. A educação não era uma preocupação. Ninguém queria saber quem são os melhores nomes, quais são os melhores projetos, o que deu certo pelo mundo afora, para ver se a gente pode fazer igual. Portanto, o que vai fazer a diferença no Brasil para a próxima geração é o investimento na educação básica. Educação infantil, ensino médio, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Este é o grande diferencial. Para a próxima geração, não dá para programar isso para as próximas eleições, porque um projeto educacional tem que ser para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 50 anos. Portanto, a educação precisa, no Brasil, de um projeto patriótico e suprapartidário, de longo prazo, blindado da política. E se alguém achar que o problema da educação no Brasil é identidade de gênero, escola sem partido, ou saber se 64 foi golpe ou revolução ou movimento, está assustado com a assombração errada. Porque o problema é outro. Os problemas da educação no Brasil, básica, são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado. A criança sai do ensino fundamental, do ensino médio, faz as provas e ela não aprendeu, e capacitação de professores. Portanto, a gente tem que colocar os temas certos na mesa para sairmos desse atraso que nós ainda vivemos, apesar de a educação ter tido avanços importantes no Brasil. Importantes, mas não suficientes. O Brasil é um dos últimos colocados no exame de PISA, que é o exame internacional que se faz com as crianças aos 15 anos para saberem conhecimento de ciência, matemática e linguagem. Esses é que são os problemas da educação brasileira. E, portanto, ela precisa de nomes institucionais que escolham os objetivos certos, estejam blindados da política, com projetos de curto, médio e longo prazo. E, hoje em dia, as pesquisas internacionais, não ouvi uma palavra sobre isso, as pesquisas internacionais documentam que o melhor investimento em educação é, interessante isso, de 0 a 3 anos. Educação infantil de 0 a 3 anos é o que verdadeiramente faz diferença na educação. Portanto, é um trabalho para a próxima geração. Não dá para pensar na próxima eleição. Por que de 0 a 3 anos? Porque esse é o momento em que o cérebro da criança é uma esponja que absorve todas as informações que
que você transmitir a ela. Quem, por acaso, tiver filho em escola bilíngue saberá a diferença entre o que é, desde a primeira idade, você ser educado em uma língua e o que é você aprender quando você já está adolescente. É completamente diferente o processo. E, portanto, é de 0 a 3 anos que se vai dar a essa criança nutrição, respeito, afeto, valores e capacidades cognitivas, como, por exemplo, um bom vocabulário. Provavelmente, os filhos da maior parte das pessoas que está aqui não precisará disso. Mas num país em que 50% das pessoas ainda é pobre, e em que há tantos lares desfeitos, é a escola que vai dar para a criança esses elementos que ela não tem em casa. Portanto, há pesquisas e há caminhos. Nada é fácil, nada é trivial, mas é preciso que a gente tenha os diagnósticos certos e as preocupações certas, e não fique se preocupando com bobagem. Bom tamanho, eu falei um monte de coisa numa conversa franca, porque eu gosto de ser franco, mais ainda porque aqui me sinto totalmente em casa, apesar de eu estar completamente, totalmente ressabiado com esse negócio de franqueza. Não sei se eu já contei aqui, mas acho que não, porque me aconteceu recentemente. Fui dar uma palestra, meus queridos amigos, me ajudem na minha recuperação. Eu fui dar uma palestra em São Luís do Maranhão. Era um evento, era 28 anos de uma instituição universitária regional muito importante. E eles tiveram a distinção de me convidarem, fizeram uma grande festa, e no caminho entre o aeroporto e o hotel, tinha 3 outdoors enormes, que dizia 28 anos da universidade tal, palestra com o professor Luiz Roberto Barroso, e lá havia uma foto minha enorme e provavelmente retocada. Ouça a história. Eu juro que é verdade. Chego no hotel, entro no elevador, entra uma senhora comigo dentro do elevador. Muito distinta, olha para mim e fala assim, o senhor é o ministro Barroso, não é? Ah, pois é. Eu vi o senhor nos outdoors. Ah, então. Ele olhou assim. A gente fica melhor na foto, né, ministro? Na minha cara, ela disse isso. Bom, já fiz terapia, já estou recuperado, mas a gente vai ser franca. Assim. Pois então, para concluir, nesses 30 anos de democracia, nós temos muitas realizações a celebrar, dentre as quais eu listei estabilidade institucional, estabilidade monetária, inclusão social e avanços relevantes em matéria de direitos fundamentais. Nós, no entanto, temos problemas estruturais e reformas que são indispensáveis, dentre as quais uma reforma política, dentre as quais não tive condições de expandir isso, mas uma diminuição do tamanho do Estado. O Estado brasileiro ficou grande demais, o Estado brasileiro ficou insolvente, o Estado brasileiro é vitimado pela corrupção, muitas vezes por conta do seu tamanho. Nós somos ainda uma sociedade viciada em Estado. E, portanto, nós vamos ter que reaprender a viver com menos governo, menos Estado e mais sociedade civil, mais livre iniciativa e mais movimento social. Acho que esta é uma transformação indispensável. A sociedade brasileira não tem dinheiro para manter o Estado do tamanho que ele ficou. E eu não estou falando de proteção social de quem não é competitivo, porque não pode ser. Então, eu não estou falando de Bolsa Família, não estou falando de Minha Casa é Minha Vida. Eu estou falando de um sistema previdenciário que transfere renda de pobre para rico, de um sistema tributário que transfere renda de pobre para rico, de um sistema de concentração de dinheiros no governo. O país tem um mercado de capitais muito menor do que poderia ter, porque tudo tem financiamento público. Então, nós temos um modelo de capitalismo. O capitalismo é feito de risco, concorrência e igualdade entre os participantes. No Brasil, o capitalismo é feito com financiamento público, reserva de mercado e desonerações. Isso não é capitalismo, isso é socialismo para ricos. Portanto, nós também precisamos enfrentar esse Estado que ficou grande demais e o excesso de poder é que faz com que
criem-se dificuldades e se vendam favores. Há um livro chamado Por que as Nações Fracassam, que identifica que a fonte de prosperidade são instituições econômicas e políticas inclusivas. E os países que ficam pobres são os que têm elites extrativistas que impedem que as instituições políticas e econômicas sejam verdadeiramente inclusivas, que as pessoas se sintam confiantes, que as pessoas tenham vontade de empreender, que as pessoas possam confiar umas nas outras. Acho que essa conjuntura crítica que nós vivemos, dramaticamente crítica que nós vivemos, pode ser o momento da mudança estrutural que nós precisamos fazer para criarmos instituições políticas e econômicas verdadeiramente inclusivas e empurrar para a margem da história essas elites extrativistas que se apropriam e arruinam o Estado brasileiro. E eu confio que esse processo está em curso, que esse trem já saiu da estação, porque há na sociedade brasileira esta, e terminando como comecei, imensa demanda por integridade, idealismo e patriotismo, e acho que esta é a energia, como disse, que empurra a história e muda os paradigmas. Que assim seja. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado. E, na qualidade de presidente da mesa, eu acho que eu só posso dizer uma coisa. São pessoas como Vossa Excelência que canalizam essa energia capaz de empurrar a história na direção certa. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua presença. E declaro encerrado aqui o 2º Congresso Internacional da Procuradoria-Geral do Estado.